Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Eu agradeço a oportunidade que nos foi concedida pelo pastor da igreja, amém. Louvo a Deus por estar aqui, junto com a minha família. E nosso pastor Júnior, que sempre foi bênção em nossas vidas, ele sabe, aonde passamos, onde pastoreamos, tivemos o prazer de tê-lo junto conosco. E sentado ali eu me lembrei de algo que aconteceu há muito tempo. Eu devia ter uns 12 anos de idade, quando eu olhei esse homem de Deus pregando, eu olhei e falei: Senhor, eu quero ser igual a ele. Renai Calamantoei. Não tem como o aluno superar o mestre, mas Deus tem sido gracioso conosco e Ele tem sido um referencial em nossas vidas. Eu costumo dizer que Ele é meu pai europeu, né? E Ele me adotou como filho. Abra sua Bíblia, livro do início, livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo 19 em diante. Gênesis capítulo 5, versículo 19 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E viveu Jered depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Podeis assentar. Amados, a palavra do Senhor no livro do Gênesis vai trazer para nós uma história, e dentro dessa história que ela traz, ela vai falar de homens, suas descendências, aquilo que eles fizeram, a sua prole, e aí vai relacionando e falando sobre homens de Deus. Mas o que me chama a atenção nessa noite, e eu quero que você compartilhe junto comigo, quando a palavra do Senhor fala a respeito de Enoque, a Bíblia vai trazer e vai fazer menção que algumas coisas de uma forma diferenciada aconteceram com ele. Ele gerou filhos, ele era um homem de Deus, mas o que me chama a atenção dentro disso tudo é que Deus estava com Enoque. A Bíblia vai dizer, e Enoque com Deus estavam juntos. Enoque, e andou Enoque com Deus. Amados, nós vemos que quando observamos esse texto, vamos entender que só andamos com quem temos logo intimidade. Quando eu me lembro de intimidade, eu me lembro que eu preciso ter intimidade com alguém para que eu possa andar com esse alguém. Quando eu me lembro disso, eu me lembro também que eu só convivo e só tenho de fato intimidade com aqueles que andam e com aqueles que me conhecem verdadeiramente. A Bíblia vai fazer menção que Enoque, ele era aquele que andava com Deus. Quando eu me lembro e vou observando o que a palavra vai dizer, eu vou entender. Um ditado que muitos dizem, é um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és.
Quando eu olho e observo isso, eu posso entender que o caráter do homem, ele precisa ser tratado e trabalhado. Quando eu entendo que o meu caráter precisa ser trabalhado, eu vou entender que eu preciso, na minha forma de vida, ser seletista naquilo que eu faço e naquilo que eu vivo. Logo, quando eu sou seletista, eu escolho quem anda de fato comigo. Eu vou entender que eu não posso andar ou estar perto de qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque eu preciso ser seletista. Redobre a sua atenção, amados, porque Deus, Ele também é um Deus seletista. Vejamos que todos viveram da mesma proporção, mas a Bíblia vai fazer menção que uma pessoa somente andou com Deus. E quando eu olho para isso, amados, eu começo a entender que Deus começa a escolher em quem Ele vai habitar e com quem Ele de fato vai andar. Quando eu vejo isso, eu me lembro que a palavra do Senhor já no Novo Testamento vai fazer menção do grande rei Davi, que ele estava à procura. Quando Deus procura verdadeiros adoradores, é porque a palavra vai deixar claro, se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque nos dias em que estamos vivendo, existe falso. Então Deus está procurando aquele que é verdadeiro. Quando Deus procura, é porque Ele tem tato, tem zelo naquilo que Ele procura. Logo eu entendo, queridos, que se Deus, que é o Todo-Poderoso, está procurando com cuidado, e quando Ele procura, amados, Ele procura alguém que possa lhe servir, não de qualquer maneira, mas alguém que possa lhe servir em totalidade. Entendendo isso, amados, eu posso compreender que nós que servimos a Deus, precisamos entender que existe uma tricotomia. E quando isso existe, eu entendo que existe corpo, alma e espírito. E eu preciso estar entronizado dentro disso, porque Deus, quando procura, Ele procura que nós o adoramos, mas a adoração que nós prestamos precisa ser em totalidade. Não há condições de adorarmos ao Senhor pela metade, não há condições de adorarmos ao Senhor em parte, não há condições de eu adorar hoje num culto como esse, e amanhã eu me esquecer como é que eu preciso me portar na presença dele. Amados, quando eu ando de fato com Deus, eu entendo que a minha vida hoje eu estou adorando, e amanhã eu preciso continuar adorando a Ele. Eu preciso render culto em adoração a Deus em todo o tempo. A minha vida não pode hoje estar num alto nível e amanhã a minha vida não está num alto nível diante ao Senhor. Queridos, Deus está procurando. Será que nesse lugar, será que nessa casa de oração existe verdadeiros adoradores que chegaram aqui e entendem que o culto racional já está acontecendo e que eu e você precisamos oferecer ou entregar a Ele o que temos de melhor? Davi entende que ele precisava entregar o que ele tinha de melhor. E quando Davi compreende isso, amados, de repente no momento adverso da sua vida, em que ele erra diante do Senhor, e ele vai apresentar o quê? Um sacrifício ao Senhor. Quando ele vai entregar o sacrifício, ele chega na terra de um homem na eira de Aruna, e quando ele chega até lá, ele vai entregar e oferecer ao Senhor. Mas, amados, eu preciso entender que aquilo que eu vou apresentar precisa ter valor, precisa ter preço. Quando o homem vê o rei Davi chegando, ele diz: ó rei, vive para sempre, porque
tudo para o sacrifício, eu te darei, te entregarei, para que o Senhor possa sacrificar. Mas Davi já tinha algo diferente dentro dele, amados. Ele olha para aquele homem e fala: não, querido, coloca preço naquilo que eu vou precisar oferecer, porque eu não posso entregar ao Senhor. Ah, queridos, existe alguém que está entendendo. Eu não posso entregar ao Senhor aquilo que não tem valor. Eu não posso prestar ao Senhor aquilo que não me custa nada diante a Ele. Eu preciso entender, amados, que isso daqui é altar, e o altar é lugar de oferecer. Oferecer o que? Sacrifício, amados. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, eu estou colocando a minha cabeça no sacrifício, e estou falando: Senhor, eu sou o sacrifício nessa hora, então pode fazer aquilo que o Senhor quer. Eu estou me entregando. É por isso que Paulo falou: porque eu já estou morto, já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, amados, eu estou pronto para oferecer e para entregar algo a Ele. Precisamos entender que, amados, a nossa vida é para oferecer alguma coisa, e alguma coisa que eu vou oferecer ao Senhor tem que ser com excelência. Ele está procurando, e quando eu vejo Ele procurando, eu entendo, queridos, na minha mente, que quando procura é a mesma condição que uma criança procurar nos seus brinquedos algo que perdeu e que tem grande valor. Ele procura com cuidado, com diligência, porque ele precisa achar aquilo que é dele. Quando Deus desce, amados, e Ele começa a observar aquilo que vai ser oferecido, Ele está procurando com muito zelo. Então, querido, você que adentrou por esse lugar, você que está prestando um culto racional ao Senhor, comece nessa hora a oferecer aquilo que Ele quer de fato. Então, amados, adorem a Ele em tempo, fora de tempo, mediante a circunstância, mediante a situação. Adore simplesmente a Ele. A palavra do Senhor vai dizer que Enoque anda com Deus. E andar com Deus, amados, requer alguns atributos, requer algumas coisas que nós precisamos oficiar diante a Ele. Para andar com Deus precisa ter alguns critérios, amados. Porque, como eu já disse, Deus é seletista. Ele não aceita qualquer coisa diante a Ele. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, em que pessoas já estão dizendo: não, queridos, Deus quer o coração. Eu quero te dizer, amados, Ele não é cardiologista. Ele não está preocupado só com o teu coração. Ele está preocupado com tudo. Quando alguém trazia alguém precisando de alguma coisa diante ao Senhor, Ele, a primeira coisa que Ele olhava, alguns não entendiam as suas perguntas e nem as suas indagações, traziam-lhe um paralítico e Ele chegava e falava: perdoados estão os teus pecados. Alguém olhava e falava: não, ele precisa andar. Mas a preocupação de Jesus não é com o tempo presente a qual você está vivendo, é para onde você vai daqui. Para onde você vai daqui? Como que você vai daqui? É a tua vida na glória com Ele. É isso que Jesus está preocupado. Por isso Ele dizia: o que é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Levantar e andar é uma consequência, amados. É algo que vai acontecer na tua vida. Eu e você precisamos entender que o que o Senhor está preocupado é para onde nós iremos aqui. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ah, queridos, eu me lembro de alguém que teve um encontro com Ele. Quem tem um encontro com Ele não sai da mesma maneira que chegou. Ele sai, sofre uma metamorfose
metamorfose. Sabe por quê? Porque encontrou com o rei. E o rei, ele só desce do trono para fazer obra. Ele não sai do seu trono à toa. Ele só sai para exercer alguma coisa no meio do seu povo. Aí eu me lembro de alguém que encontrou com ele de repente. E quando encontra com ele, alguma diferença houve. Gênesis capítulo 32, do verso 22 em diante, vai dizer que Jacó estava no val de Jaboque. A Bíblia vai dizer, amados, não eu, mas a palavra vai dizer que aquele que segura o calcanhar era o nome de Jacó. Era aquele que aproveitava a oportunidade para tomar a frente. Era aquele que trapaceava dentro das suas obras, dos seus negócios. Era aquele que queria tomar aquilo que não era dele. Era aquele que queria estar na frente, mesmo não podendo estar à frente. Mas aí a Bíblia vai dizer, amados, que quando ele encontra com alguém, queridos, quando ele encontra com Deus, algo diferente acontece. Imagina, amados, que ele era o bom malandro dos dias atuais, que se saía bem, que tudo dava certo, que passava pessoas para trás. Era aquele que andava de forma malandreada no meio dos seus. Mas, amados, quando ele encontra com Jeová, queridos, encontrar com ele vai gerar alguma coisa na minha vida. Quando ele encontra com o Senhor, algo acontece, porque Deus vem até ele e começa a mudar alguma coisa. E a mudança não pode ser de fora. A mudança externa não significa nada na minha vida espiritual. A mudança externa, ela só mostra o externo, mas ela não mostra o que vem de dentro. Aí o que foi lido aqui em Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí nós estamos dentro daquilo que Deus está falando. Com quem eu ando? Com quem eu estou vivendo? Qual o tipo de vida que eu estou tendo diante o Todo-Poderoso? Jacó encontra com o Senhor. E dentro da sua esperteza, ele encontra com o Senhor, mas com o Senhor todas as coisas estão nuas e patentes diante de suas mãos. Quando ele encontra o Senhor, algo muda. Por quê? Ele começa a pelejar. Era corajoso, era valente. Ele estava pelejando, mas o que acontece? De repente o Senhor fala, eu preciso sair da tua presença. Aí ele falou, não, me dá aquilo que é meu, que eu preciso, porque eu preciso de mudança, eu preciso mudar. Aí ele pergunta, qual é o teu nome? Eu sou enrolado, eu sou enganador, eu sou suplanta, eu tento enrolar todos. Aí o Senhor mudou naquele momento, sabe como? Tocando a juntura de sua coxa. Queridos, ele não foi mais o mesmo, ele entrou andando de uma maneira, mas quando ele encontra o Senhor, ele sai, e quando ele sai com uma ele sai com alguma coisa diferenciada. O andar que ele entrou antes começa a mudar. Crente tem forma de andar diferenciada, queridos. Alguém olha lá fora e observa e fala, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor. Por quê? Por causa dos frutos, porque pelos frutos você vai conhecer o tipo de árvore que é. Não adianta você dizer que é uma árvore frutífera, mas se você não é, não terá fruto. Agora, quem tem fruto, amados, queridos, quem tem fruto pode preparar para alimentar a muitos, mas prepara também o lombo, porque quem tem fruto vai ser apedrejado e vai levar varada. Aí eu entendo que a geração que hoje nós estamos vivendo, uma geração micro-ondas, que tudo tem que ser muito rápido, eu começo a entender o quê? Que eu preciso passar na escola de Jeová.
Porque eu preciso ser tratado. Eu não posso ficar de pé para falar se antes eu não sentei para aprender. Eu não posso pular etapa e fase, porque vai me faltar lá na frente. Então, queridos, coma e beba do alimento que o Senhor está derramando nessa noite, porque Ele é compromissado com a sua palavra. Quando Jacó recebe o toque e muda o andar dele, o Senhor diz para ele: olha, não chamarás mais Jacó, mas teu nome será Israel. Deus está querendo mudar caráter de pessoas nos dias a qual nós estamos vivendo na terra. E Ele luta com Deus, é o significado. Eu preciso mudar a minha forma de vida, eu preciso mudar. O meu caráter precisa ser forjado. Mas para que isso aconteça, eu preciso descer ao vale de Jaboque. Para Deus fazer algumas coisas na minha vida, amados, eu preciso mudar. E quando eu me lembro de mudança, eu me lembro também de Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele se coloca numa situação adversa, Mateus 26, quando ele começa a tentar dar desculpas de algumas coisas, mas quem olha para ele identifica algo diferente. Quem olha para ele começa a identificar algumas características que um crente tem. Falaram para ele: tu anda como ele. Você anda como ele. Você tem cacoete dele. Você anda com o mestre. Se você anda com o mestre, você tem que começar a ter atributos dele. Não adianta, não precisa nem dizer, queridos, aonde você coloca a planta do teu pé, alguém vai identificar, amados. O adversário vai bater em retirada, porque ele te conhece, ele sabe quem você é, ele conhece o teu nome. Hoje eu estava falando com um pastor, hoje, na hora do almoço, queridos, eu quando estive na África Negra, chegando lá para fazer missões, quando nós chegamos numa tribo para levar a palavra, a primeira coisa que o adversário fez foi gritar de onde nós saímos. E queridos, estávamos numa comitiva grande e chegando lá, a primeira coisa que o adversário fez foi dizer lugar por lugar aonde passamos. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Quando chegamos, descemos do carro e começamos a ser recepcionados pelos irmãos que lá estavam, e ele começou a gritar na boca de uma mulher que estava possessa naquele momento e começou a dizer: vocês que vieram do Brasil. Eu falei: opa, estamos em 10, estou tranquilo, não é comigo. Aí começou a descer: você que veio do Rio de Janeiro. Aí eu já comecei a olhar, de 10 já baixou para 4, porque 4 era carioca. Aí daqui a pouco começou a dar nome: você que saiu de Magé. Aí eu olhei: opa, ei, só tem eu aqui. Aí, queridos, o mistério fica estreito. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Aí é nessa hora que você vai provar quem você é e o que fora derramado sobre a sua cabeça. É nessa hora que você prova com quem você anda, com quem você está e a diferença que ele vai fazer na tua vida. Ei, querido, existe uma diferença daquele que faz a obra de Deus. Malaquias 3:18. Aí então vereis a diferença. Não é tudo igual não, queridos, tem diferença. Alguém diz aí fora: estamos juntos e misturados. Não estamos misturados não, queridos. Epa, não. Estamos vivendo um genuíno evangelho, amados. Fomos separados para uma obra. Fomos escolhidos ainda no ventre da mãe. Da mesma maneira que o Senhor falou ao profeta Jeremias: ainda no ventre, eu te escolhi e te santifiquei. Fomos chamados para uma determinada obra, queridos. E o que foi derramado sobre a nossa cabeça tem um alto preço. Unção tem preço. Unção não é, queridos, unção não é de qualquer maneira. Unção tem preço sobre a tua vida.
A unção não é de graça. A unção não é de qualquer maneira. Você que recebeu, você precisa saber quem você é. Quem nós somos como igreja de Cristo, amados. Precisamos entender a obra do Senhor e a pressa que a obra tem e que nós devemos nos colocar à brecha para fazer a obra. Enoque estava dizendo, eu moro no mundo, eu vivo no mundo, eu compartilho com os outros, eu tenho convívio social. Mas queridos, eu sirvo ao Senhor e ando com Ele. Eu ando com o Senhor. Eu me lembro quando a palavra do Senhor vai falar, capítulo 24 de Josué, eu não sei vocês, eu não sei o que vocês estão fazendo, eu não sei a forma que vocês vão querer viver, eu não sei como que vocês estão se portando, mas ele coloca, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Você precisa entender e você precisa dizer a que você veio. Porque na tua porta, queridos, tem que ter a marca do sangue. O sangue do Cordeiro tem que ser identificada no umbral da tua porta. Tem que ter uma marca lá. É por isso que o adversário, quando passa, vê a marca do sangue sobre a tua porta. Aqui não há condição. Aqui não tem como. O anjo da morte passava no Egito, mas não entrava dentro da casa de onde tinha o sangue, aonde apontava o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque ali tinha o sinal que não poderia ser tocado. Quem nós somos? Como nós andamos? Como nós falamos? Tudo isso nos denuncia como nós falamos, como nós vestimos e com quem andamos. Existem pessoas que estão aí, por aí, se perdendo por causa de vínculos que não traz nada. Existem pessoas que estão perdendo a oportunidade de fazer a diferença porque faz aliança com pessoas que não vão trazer nada sobre a sua vida, que não vão acrescentar nada sobre a sua vida, que não vai mudar nada sobre a sua vida. Ei, querido, tenha um modelo na tua vida. Olhe para, queridos, nos dias atuais, nós não temos mais modelo. Hoje, chegar para jovens, adolescentes, como nós temos aqui, temos na minha igreja, e perguntar o que você quer ser. Alguns vão dizer, eu quero ser jogador de futebol. Por quê? Porque ganha muito. Você quer ser o quê? Eu quero ser modelo. Por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Estamos preocupados com o momento agora. Mas, queridos, não tem tanto tempo. Eu lembro da minha época. O que é que você quer ser? Eu quero ser como um santo homem de Deus. Eu quero ser como o meu pastor. Aí perguntava para o irmão, o que é que você quer ser? Eu quero ser uma líder de consagração. Porque dali vem vida. Dali sai vida. Dali vem algo diferenciado. Queridos, precisamos voltar às primeiras obras nos dias a qual nós estamos vivendo sobre a terra. Precisamos mudar isso que está acontecendo. E Deus está nos tratando nesse período de crise a qual estamos vivendo, para que nós possamos observar de fato a lei do Senhor. Qual é o tempo que nós temos dado para a obra do Senhor? O que nós temos oferecido de fato para Ele? Será que você tem oferecido? Deus sabe. Eu tenho que fazer, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que acontecer. Mas muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não, é para Deus, queridos. Deus sabe, Deus entende. Ei, não, querido, não. Deus não sabe, não. Apresente o teu melhor a Ele, queridos. Apresente aquilo que tem preço. Apresente aquilo que verdadeiramente é melhor na tua vida. Se você veio para aqui e você vai apresentar aquilo que é melhor, Ele vai te responder de uma forma diferenciada. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Precisamos entender, amados, que para a obra de Deus acontecer nas nossas vidas,
nós precisamos perder o nosso equilíbrio diante dele. Precisamos entender que a nossa direção é o Senhor. Precisamos entender que ainda que venha o dilúvio, o Ararate de Deus é logo ali, queridos. E na embarcação do Senhor não tem direção, porque Ele quem guia aonde vai ser o teu porto seguro. Precisamos entender, amados, que eu preciso oferecer a Ele para que Ele me leve a águas profundas diante dEle. Não temos visto coisas como muito tempo atrás víamos, sabe por quê? Por causa da busca. Se eu busco muito, logo eu terei muito. Se eu busco pouco, terei pouco. Se eu não busco, eu não terei nada. É a mesma coisa você chegar em alto mar. Existem pessoas que estão na beira do mar. O mar é muito bonito, mas só pode ver as coisas tremendas aqueles que se preparam para altos mergulhos. Na área rasa, você não vai ver nada. Mas se você se preparar, queridos, e se habilitar, Deus vai te levar a profundidades. E no meio das profundidades que Ele quer te levar, Ele vai se revelar a você, queridos. Ele vai se revelar a você. Aí você vai ver coisas inefáveis, a qual muitos não viram. Aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. São essas coisas que Deus tem preparado para você. Eu estive num lugar, amados, que eles não tinham motivação nenhuma para buscar o Senhor. Não tinha tecnologia, não tinha cadeira, não tinha conforto, não tinha ventilador e a água é racionada. Mas quando eles se colocavam a adorar, queridos, amados, quando eles se colocavam a adorar, a adoração lá é 4 horas, 6 horas, 8 horas de adoração na presença de Deus. Aí o que acontece, pastor? Queridos, o céu desce e aí você não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque você não sabe se o céu desceu ou se a igreja foi levada até o céu. Por quê? Porque a presença de Deus começa a encher. E quando a presença de Deus desce, queridos, quando ela enche o templo, quando ela enche a casa, não tem como sair sem ser contemplado pelo Senhor. Não tem como resistir à presença dele. Então, queridos, muitas das vezes estamos num lugar confortável, num lugar abençoado, mas nós não entregamos o nosso melhor. Se desprenda, queridos. Adore a Ele com o teu coração. Sabe por causa de quê? Não existe medida para adoração. Adoração, amados, é tudo que exalta ao Todo-Poderoso. A Bíblia menciona de uma mulher que olhou para o rei e falou: como um devasso se coloca diante dos teus. Mas, queridos, Deus está procurando aqueles que adoram, aqueles que descem até a presença do Todo-Poderoso, aqueles que descem à casa do olheiro. E descer à casa do olheiro não é para todos, é para aqueles que estão lubrificados com o azeite do Senhor. Quem está enferrujado não consegue se prostrar, mas quem foi derramado azeite sobre a vida, esse está lubrificado com o óleo do Senhor. Esse está lubrificado, esse tem facilidade de descer até a casa do olheiro. Querido, se você tem facilidade de fazer isso, não perca a oportunidade. Ofereça a Ele, entregue a Ele, porque Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele quer receber o teu melhor nessa noite. Ele quer receber a tua adoração. Ele quer receber de fato aquilo que você tem para dar a Ele. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Aí o Senhor diz: qual é a tua identidade diante a mim? Aleluias. Quando nós nos doamos para a obra, podemos entender, queridos, que Deus tem algo melhor para minha e para a tua vida. Quando nós nos colocamos a adorar a Ele, quando nós nos colocamos de fato a servirmos a Ele e andarmos com Ele, Ele vai começar a fazer coisas em lugares e em situações que nós não temos
domínio, mas Ele estará fazendo coisas grandes no nosso meio por causa da autoridade dEle em nosso meio. Aleluias. Chegando naquele lugar, eu me lembro. Já encerro e entrego para o nosso pastor. Chegando naquele lugar de adoração, eu olhei e falei: Senhor, o que está acontecendo? Como pode esse povo te adorar com essa intensidade? Como pode esse povo te render adoração com essa força? Como pode, Senhor? E de repente, o Senhor vira e fala: meu filho, clama, porque eu estou no meio deles. Não tinha templo, não tinha parede como essas. Mas de repente, no arraial ao qual nós estávamos, o Senhor disse no meu coração: meu filho, eu preciso curar. Entrou alguém em nosso meio que precisa ser liberto de câncer, porque está sendo consumido por dentro. Reunimos a equipe e começamos a clamar, e o Senhor apontou a pessoa. E quando o Senhor apontou a pessoa, nós fomos até ela e chamamos a equipe de pastores. Quando chegamos lá, começamos a invocar o nome do Senhor e a colocar aquele povo de joelho a clamar o nome do Senhor. Existia um grupo de feiticeiros que estavam perto de onde nós estávamos, e eles estavam tentando abafar aquilo que estava sendo feito dentro do arraial. Mas o Espírito do Senhor entrou no meio daquele lugar. E quando o Senhor entra, o jugo quebra, cai, toda a tribulação, toda a cadeia é aberta. E o povo começou a adorar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor apontou a casa onde estavam aqueles homens e aquelas mulheres fazendo feitiço e trabalho para que a obra de Deus não crescesse naquele lugar. Nós apontamos e começamos a clamar. E quando começamos a clamar ao nome do Senhor, feiticeiros que estavam naquele lugar começaram a levitar dentro daquela casa e sair para fora. Quando nós invocamos o nome do Senhor, eles saíram do chão, começaram a levitar, e a opressão maligna era terrível no meio do povo. Mas quando Deus desce, eu disse aqui, é para fazer obra, é para fazer algo acontecer. Começamos a clamar o nome do Senhor. O grupo de varões levantou e começou a clamar e dizer: Sambalaia chegou, eu falei: o que está acontecendo? E o missionário falou para mim: filho, eles estão cantando, estão exaltando, estão dizendo: o Todo-Poderoso desceu dentro de Luanda e alguma coisa diferente já está a acontecer. As irmãs pegaram e começaram a marchar naquele lugar e a louvar e a adorar o nome dele. De repente, amados, aqueles que estavam fazendo feitiço naquela casa, todos vieram ao chão, e nós começamos a apontar o dedo para aquele lugar e começamos a repreender aquele mal. De repente, uma mulher vem levitando no sol de 2 horas da tarde, e nós exaltamos o nome dele e dizemos: Senhor, e agora? Aí o Senhor falou: meu filho, é essa, coloque a mão sobre ela, acaba com esse feitiço que está dentro dessa localização, quebra com esse jugo, porque eu preciso exercer a minha obra nesse lugar. Chegamos perto daquela mulher, impusemos as mãos sobre ela, o demônio saiu e ela caiu no chão gritando por causa da tribulação e daquilo que estava acontecendo com ela. Aí nós começamos a exaltar o nome dele, e o Senhor nos revelou: é essa, filho, que está tomada de câncer por dentro, e o diabo disse que vai matar ela. Aí de repente o cão grita e fala: o que vocês vieram fazer aqui e atrapalhar aquilo que nós já estamos fazendo há muito tempo aqui? O adversário disse: o que você veio fazer na cidade de Magé, dentro da África, para atrapalhar os meus projetos? E nós gritamos e dizemos: Satanás, tu não terás mais vez dentro dessa terra, porque o Todo-Poderoso, o Yeshua Hamashia, desceu na casa, e quando ele desce para fazer obra. Gritamos e clamamos,
e colocamos a mão sobre a cabeça daquela mulher. De repente, ela começou a vomitar, e quando vomitou, todo o câncer que estava alojado dentro da sua barriga foi colocado para fora. Aquela mulher foi salva por causa da presença, com quem você anda, com quem você anda, quem está do teu lado, quem está contigo, quem está com você, querido. Eu te convido aí e te pergunto: quem é esse que está contigo? De repente perguntaram no livro de Salmos, dizendo: quem é esse que está entrando e chegando? Quem é ele? Aí uma voz grita lá de dentro dizendo: esse é o Rei da Glória, ele que desce para fazer obra em nosso meio. Aí eu me lembro daquilo que aconteceu quando o Senhor estava terminando a sua obra, e ele olhou para o alto e disse: Tetelestai. E quando ele diz isso, ele estava dizendo: Pai, está consumado. Com quem você anda vai fazer a diferença na tua vida. Com quem você anda vai fazer a transformação que você precisa dentro da tua casa, aonde você passa, aonde você reside, aonde você está, querido, dentro do teu trabalho, no hospital, no trem, na lotação, aonde você estiver, esse nome que é sobre todo nome, ele fará a diferença. Ei, Janai, chamando que naramandaré. É por isso que não acredito em crente que se desespera. O vento vem lá em São Paulo, aquele já está desesperado, dizendo: ai meu Deus, ai querido, vento não foi feito para matar crente, vento foi feito para fazer milagre na tua vida. Se o vento está soprando, quando Moisés estava de frente para o mar, veio o vento do Oriente, e quando o vento veio, foi para fazer as águas abrirem. Deus soprou e falou: meu povo vai passar com o pé enxuto, porque eles já amassaram barro muito. Ei, toquei. Ei, querido, você que serve a Deus e anda com Ele, não se preocupa, Ele guarda a tua vida. Fica de pé, queridos. Queridos, eu sinto a presença do Rei nesse lugar. Há 5 anos atrás, amado, eu estava na Washington Luiz, descendo ali a Reduc, trabalhava dentro da Reduc, descendo a Reduc, de repente indo para o culto de membro. Eu ia ministrar no culto de membro. Aí de repente, amados, o adversário é sujo. Uma voz falou comigo: cuidado, filho. De repente, uma carreta bate na lateral do meu carro e me arrasta mais de 100 metros. Sendo que quando eu escutei, eu só escutei blá! Aí eu me lembrei do que havia sido falado dentro da minha congregação. As irmãs do ciclo de oração, que apontaram para mim e falaram: pastor, desce, nós precisamos orar pelo Senhor. Porque eu via como o Senhor colocava as 2 mãos de aço nos teus braços e segurava. E eu via o seu carro perdendo o equilíbrio, perdendo o controle. Mas eu via como aquela mão entrava e segurava o teu volante. Aí eu me lembrei daquilo que fora profetizado em 5, 6 meses antes. Deus sempre te avisa antes aquilo que Ele vai fazer. Eu escutei aquele barulho e senti um cheiro de borracha queimada. A carreta me pegou e foi me arrastando. Sendo que eu sei com quem eu ando. Eu tenho uma mala que eu sempre pegava ela e colocava para trás e falava: Espírito Santo, desce e venha comigo. Quando eu olhei,
o Senhor veio no meu ouvido e falou: filho, puxa a tua direção toda para a direita. E eu puxei. Quando eu puxei a direção, eu olhei e vi uma mão que vinha por cima da minha perna e segurava. Eu puxei o volante, o meu carro saiu igual uma bala para a direita. Sendo que os carros estão vindo, era para alguém me atropelar e passar por cima de mim também. Mas a carreta me cuspiu para o acostamento. Meu carro parou estacionado direitinho. De repente eu olhei para minha perna, sentindo uma dor na perna. Abri a porta, saí, olhei as duas portas do carro. Estavam todas elas amassadas. Eu falei: meu Deus. De repente veio um carro que estava fazendo um contorno, parou atrás de mim, me pegou na minha perna e falou: meu filho, você está vivo? Falei: tô. Ele falou: eu vi lá, foi aquilo que passou quase por cima de você. Quando eu olhei, o caminhão da Volvo, é o maior, carregado. Falei: meu Deus, o que é isso? Ah, queridos, mas quem estava comigo à minha direita? Ele já tinha prometido: vos enviarei o Consolador. Ele estava comigo, queridos. O Paracletos, o Espírito Santo estava comigo e ele colocou a mão. Eu manquei durante muitos dias e de repente, eu orando, o Senhor falou: lembra que mão que estava sobre a tua perna? Fui eu que segurei a carreta, meu filho. Aí a minha carnalidade humana, né? Eu falei: Senhor, podia dar PT no carro, eu estou precisando de trocar de carro. Aí o perito falou: não, se dá PT, a carreta passava por cima de você. Só amassou as folhas da porta do carro. Sabe o que é isso? Quem anda com você faz a diferença. Quem anda com você te protege e te guarda. O guarda de Israel, ele te protege, te cobre. Debaixo das suas asas, você não será atingido. Somente descansa na presença dele, porque o Todo-Poderoso está no controle. Se ele está no controle, fica tranquilo. Nenhum mal chegará até a tua tenda. Eu agradeço a oportunidade. Deus nos abençoe, meu pastor.